Então o exercício ele se encontra aqui no Trello, né? Vai aparecer no seu Trello também, tá? Eu vou apenas explicar como é mais ou menos o algoritmo para você compreender e poder implementar, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer, né, quando você enviar o dado lá, que chegar esse dado no service ali, é verificar se o usuário mandou um detalhe com um cabeçalho que ainda não foi persistido, ok? Ou você evita isso, né, como mencionei anteriormente, né? Você pode, no momento de iniciar um novo cabeçalho, de iniciar um novo documento, você já vai no banco de dados, vai no servidor, persiste o cabeçalho e já retorna esse cabeçalho para o cliente, tá? Daí quando você mandar cada detalhe, aquele cabeçalho já existe, tá? Mas enfim, você precisa saber se esse cabeçalho existe ou não. Se ele não existir, você tem que persistir o cabeçalho, tá? Então, vai depender da lógica que você vai utilizar a princípio aí, depois a gente vem e mostra como é que a gente vai implementar. Depois, você vai verificar qual é a operação no detalhe que foi solicitada pelo usuário. Se foi a operação gravar detalhe, você vai verificar se é uma inserção. É um novo arquivo, é uma nova foto que ele tirou, é um novo documento que ele selecionou no dispositivo? Se for, você vai inserir um novo registro na tabela GED documento detalhe e você vai inserir um novo registro em GED versão documento com a ação I de inserção, tá? Detalhe, calcule o hash do arquivo e grave esse hash no campo hash arquivo da tabela GED versão documento, tá? Se for uma alteração, agora o outro passo aqui, ó, 2.1.1, 2.1.2. Se for uma alteração, altere o registro em GED documento detalhe, agora não é inserção, é uma alteração em cima daquele registro, né? E insira um registro em GED versão documento com a ação A, né? Foi uma alteração, tá? Calcule o hash do arquivo e grave no campo hash arquivo. Se for uma exclusão, daí você vai alterar o registro em GED documento detalhe, informando a data da exclusão. Você vai saber que aquele arquivo foi excluído por causa da data da exclusão, mas o registro do detalhe não vai ser excluído do banco de dados, tá? Depois, você vai inserir um registro em GED versão documento com a ação E de excluído. E, evidentemente, você vai calcular o hash do arquivo e gravar no campo hash arquivo, né? No caso da exclusão, o hash do arquivo provavelmente será o hash do último arquivo que ele alterou, que ele inseriu, né? Daí tem uma última parte do exercício, você vai verificar se o detalhe veio com o campo assinado igual a S, tá? Se o usuário ele quer assinar este arquivo, aí você vai fazer o seguinte, você vai utilizar a OpenSSL para assinar o arquivo, tá? Essa aqui é apenas uma pincelada nessa questão da assinatura digital. Existe a assinatura digital lá no módulo NFE, mas é algo bem específico que o CBR Monitor já está fazendo, né? Então meio que a gente abstrai isso daí no módulo NFE. Aqui no GED nós vamos entrar nesse detalhe, mas não neste momento, tá? Você então vai dar uma pesquisada nessa questão aqui do OpenSSL, como é que você vai usar o OpenSSL com o seu servidor para assinar o arquivo, tá? Com o OpenSSL, você pode gerar lá uma chave pública, uma chave privada, como se você tivesse um certificado digital, tá bom? E aí com essa chave pública e essa chave privada, você pode realizar a assinatura e verificar se é uma assinatura válida. São dois passos aí, tá? Gera a assinatura pode estar dentro do arquivo, não recomendo. Recomendo que ela esteja num arquivo à parte. Então você salva, nós não salvamos lá o arquivo com um hash, né? Você salva a assinatura com o mesmo hash, tá? Ponto assinatura, algo assim. Então aquela assinatura pertence àquele arquivo, tá? Você pode fazer isso com o certificado que você gerou usando o OpenSSL ou com o seu certificado digital A1, no caso, né? Que vai estar no lado do servidor, tá? Então é isso. Esses são os exercícios que nós temos aqui para o GED. Depois a gente retorna e mostra para você como implementá-los, né? Mas é importante que você tente implementar por si só, tá?